escreve semanalmente. Filmes, fatos, casos de amigos, tudo vira pretexto para traduzir um pouco das teorias da psicanálise, filosofar e provocar reflexão. Há algum tempo, ele foi convidado para escrever o roteiro de uma série televisiva produzida pela HBO. A série Psi está em sua 4ª temporada e é inspirada em um dos personagens dos romances que escreveu. Então, ensaios, crônicas, romances, textos acadêmicos e clínicos, roteiros, são vários gêneros de escrita pelos quais ele circula com a mesma desenvoltura. Então, chamo para compor essa mesa, né, Maria Homem Contardo Caligares. Nessa ocasião especial, porque convidados, né, por uma feira literária, uma festa literária em que se celebra as letras, os livros, a palavra, né? Então, muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite, pela presença de todo mundo aqui num lindo sábado de sol, né? Bom, Contardo e Maria lançaram recentemente um livro juntos, né? Além das várias afinidades ali de percursos entre psicanálise, filosofia, literatura, né? A discussão de temas contemporâneos, né? Seja por meio do canal de YouTube, seja por meio da coluna da Folha, né? Há esse encontro agora publicizado aqui sob a forma de um livro que é muito delicioso, porque eles conseguem abordar questões complexas de uma forma muito acessível, conseguem ser provocadores sem ser intimidadores, né? Então, acho que a gente pode começar conversando um pouquinho, né, sobre esse livro de vocês. Vamos lá. Eu destaquei aqui, né, algumas questões interessantes que eu fui encontrando para ser disparadoras de ideias, né? Então, nesse texto que vocês discutem questões de gênero, né, lugar de fala, questões relativas à mulher, principalmente, né? Acho que a gente pode começar com algo que eu achei muito interessante, que vocês dizem assim, ó: talvez os 2 gêneros só existam no papel, e o que temos de fato são corpos que se distribuem num contínuo de variantes possíveis entre a mulher e o homem. Homem e mulher só conseguem existir no âmbito das palavras e não na realidade vasta e complexa da natureza. Podemos começar assim, pensando um pouquinho sobre o que vocês disseram aqui? Eu vou. Eu pego essa aqui. A gente foi gentil, né, na frase, talvez homem e mulher só existam no papel, mas eu acho que aqui entre amigos vai dar para afirmar com todas as letras que homem e mulher, organização do mundo em 2 categorias, sim, é uma construção simbólica, ela é de linguagem e só é possível no papel. Para complexificar um pouco a conversa, assim, mas sem muitas voltas, a natureza, ela não consegue fazer só 2 tipos de corpos. Não existe. Não existe algo que a gente poderia chamar homem, aí fez um vácuo aqui, e depois mulher. Porque vocês sabem que a própria carga genética é muito complexa. É uma rede proteica, né? São proteínas que vão te ajudar a dar informação para fazer milhares de hormônios, neurônios, sinapses, e junto com o famoso ambiente, a história, o meio, os pais, a linguagem, que vai fazer uma gama hipercomplexa de posições. Fora que isso tudo acontece do dia 0 até 9 meses, que dá mais ou menos 270 dias dessa influência. Então, quando nasce, acabou de nascer,
Você já ouviu muito palavra, você já ouviu muito cortisol da sua mãe, se ela estava mais estressada, muita serotonina, muita noradrenalina. Então, assim, você já nasceu uma coisa complicada, que era mais menina ou que era mais menino, e que tinha um quarto rosa para você, ou que tinha um quarto verde, ou que tinha um quarto branco, e que sua mãe, ela talvez não tenha querido fazer uma coisa muito peculiar, que é dar nome para você. Acho que para vocês, todo mundo aqui já nasceu com nome, mas vocês sabem que agora é tendência você nascer sem nome, né? Você nascer sem sexo. Vocês estão acompanhando o movimento, a discussão de gênero? Tá pesada, gente. Então, tem uma galera, sabe essa galera assim, Vanguarda, Califórnia? Então, assim, deixa ele escolher. Até 2 anos, não sei, deixa ali a criança, brinca de tudo, porque menina dirige, né? Menina atira, menino cuida da casa, menino tem casa. Então, por que a gente vai dividir? A gente está numa radicalização de dissolução do tal do binário. Quem que consegue colocar 2? Um discurso que vai dizer, por exemplo, para provocar um pouco, ok? Direito poético aqui na mesa. E Deus criou o homem e a mulher. É só a partir de um certo paradigma de palavra e, sobretudo, um paradigma religioso que a gente tende a organizar o mundo em homem e mulher, e mais que isso, a gente valora a lógica patriarcal, homem aqui, mulher aqui, e depois a gente ainda tem indultos morais que a gente vai dizer que homem fica com mulher e que isso é o certo, e uma certa família cristã, enfim, seria a harmonia de todos os tempos, né? Enfim, só para começar, vamos lá, Contardo. Não, é só para acrescentar que se depois para qualquer pessoa que tenha uma experiência clínica mínima, não sei, eu tenho 45 anos de clínica em 3 continentes, então, se alguém me diz que Deus criou homens e mulheres, a única coisa que posso responder é que se ele for fabricante de carros, teria um puta problema de recall, porque realmente deu defeito para caramba nessa divisão. Então, está na hora de tirar isso da frente como se fosse uma questão, que eu posso dizer, decisiva. A identidade de gênero é uma coisa que se constrói num leque infinitamente variável e, claro que, grosso modo, eu estou mais do lado dos homens, a Aline e a Maria estão mais do lado das mulheres. Bom, isso também é há dúvidas sobre isso, né? Porque Maria, homem, digamos que... Tá, você já tem esse problema. Mas essa questão de gênero, né? Acho que como vocês mesmos trabalham no livro, me lembrei de uma coisa que eu esqueci, a respeito das questões e das perguntas. Pessoal, vocês podem fazer perguntas e mandar para a mesa por escritos, né? Vão ter algumas meninas ali atrás, se encarregando de recebê-las e trazê-las até a gente, tá? Então, uma questão que vai aparecer, né, na discussão do livro de vocês é a própria noção de identidade, né? Então, de um modo, a gente está vivendo, vamos dizer assim, tempos mais propícios a ir além dessas identidades pré-fabricadas, sou homem, sou mulher, sou isso, sou aquilo. Ao mesmo tempo, a gente tem todo um movimento de se fixar nessas identidades, principalmente pelos movimentos de luta, né? As feministas, os negros, as causas todas das chamadas minorias, né? É muito interessante algo que aparece aí no texto de vocês, quando vocês dizem que talvez criticar a própria ideia de identidade seja mais interessante que se fechar numa construção de identidade, né? Então... Escuta, eu acho que um pouco a gente
falou disso também quando se tratava de justificar, meio que paradoxalmente, de ter que justificar o fato de que a Maria me convidou para fazer esse livro junto com ela, enquanto a primeira ideia era que para fazer um livro sobre o feminino, fundamentalmente, ela devesse convidar outra mulher, e não um homem, como se existisse aí, quer seja um antagonismo, quer seja uma identidade comum necessária para... Eu realmente acho que as identidades são quase sempre necessárias, as identidades coletivas, mas como momentos de defesa. Sabe, quando você é atacado, reprimido, claro, no caso das mulheres faz um certo tempo, faz mais ou menos 2.700 anos, então faz um certo tempo que as mulheres são reprimidas e mais que reprimidas, são odiadas, na verdade, mas na cultura ocidental, pelo menos, entendo que se constrói uma identidade de defesa, que diga, então, nós, as mulheres, vamos resistir, ou quando você acha que a sua orientação sexual está sendo perseguida, inclusive judicialmente, que você é levado diante de um tribunal e é condenado à prisão porque transa com alguém do mesmo sexo, é óbvio que em algum dia vai se constituir uma identidade de defesa que vai dizer, nós, os LGBTs e companhia, vamos resistir a isso, não vamos entrar tranquilos e silenciosos na noite sem dizer uma palavra ou sem incendiar um carro ou dois. Bom, os movimentos nascem assim. Agora, as identidades têm uma função de defesa, mas elas não são sequer o que é necessário para a luta. Eu acho que é absolutamente normal que um homem seja feminista, eu me considero feminista militante, e não sou o único, não sou uma ave rara, e acho que, sei lá, eu sei que eles estão um pouco fora de moda por uma série de razões, mas afinal Che Guevara era um médico, Castro era filho de um advogado, Lenin era burguesia, Stalin era burguesia, é óbvio no que deu, mas Tito era burguesia, Georgi Dimitrov era burguesia. Não, só para dizer que ninguém nunca pensou que você tivesse que pertencer, por exemplo, ao proletariado por ser membro de um partido socialista ou de um partido comunista. Não teria nenhum sentido. A capacidade de pensar, de analisar a situação e de tomar partido, uma coisa que é mais próxima da minha experiência e que conto com frequência é que quando começou o movimento dos direitos civis nos anos 60, era anos 60, gente, não 50, 40, 30, anos 60 nos Estados Unidos. Claro, as primeiras marchas no Alabama eram só negros, mas o movimento realmente desmanchou quando um monte de brancos de classe média pelos Estados Unidos lá fora começaram a ver na televisão os negros apanhando, sendo atacados por policiais com cachorros, e eles começaram a dizer, eu não me reconheço nisso, essa polícia não é a minha polícia, que merda é essa? E aí, aos poucos, nas grandes marchas de Birmingham e companhia, começaram a aparecer famílias brancas. É isso que tornou o Civil Rights Movement tão forte e tão capaz de produzir mudança na cultura americana. Essa é o X da discussão do lugar de fala, né? Que é uma discussão muito polêmica hoje em dia. Mas, assim, para sintetizar um pouco, quem pode falar? Quem deve falar? Quem está identificado com aquilo de que se fala? Não necessariamente, porque isso é uma fetichização da ideia de que não existe empatia, de que existe ilhas. Então, isso é o contrário do conceito de identificação. Não sei se é muito aqui, não quero entrar em grandes tecnicismos,
Mas, assim, uma identidade, ela não necessariamente exclui a alteridade. Então, o interessante da ideia de identificação é que você pode ter empatia com o outro, você pode se identificar com o outro, inclusive num traço, além do traço específico seu. Um traço específico de mulher pode se ligar a um homem, e a gente se irmaniza, tem uma identificação humana, além de homem, mulher, negro, branco, rico, pobre. Então, eu diria não à identidade ou às identidades fixas, e diria sim a todas as potencialidades de identificação para além dos traços únicos. Eu diria que é um pensamento muito menos autoritário, muito menos unívoco, que é mais interessante, é mais complexo, porque aí a gente vai numa confusão maravilhosa, que é cada um se autoriza a falar daquilo que quiser. Todo mundo é livre. Então, por isso também eu ousei, sim, para voltar no início, né, no convite do livro. Ah, Maria, você quer escrever sobre mulher? Sim. Quer escrever sozinha, com alguém? Quem que convida? O clichê seria uma mulher negra, periférica, enfim, tem uma lista de nomes. Mas aí eu cheguei no Contardo, sobretudo, por uma pesquisa na misoginia, que você tocou um pouco, acho até que você pode voltar e falar, porque realmente a cultura ocidental ela é extremamente patriarcal ainda. E acho que ainda vai demorar, né? Vocês veem, as últimas pesquisas dizem que no andar da carruagem é uns 100 anos para equiparação salarial. Ouve bem, sendo que, o último dado, 57% dos que saem da universidade são mulheres, hoje. Então, assim, até 100 anos atrás, a gente não podia entrar na faculdade, você sabe, né? Era proibido. Não podia nem, há 200 anos atrás, não podia quase nem ler e escrever. Em alguns países nem pode mulher ler e escrever, não pode desejar, não pode fazer sexo. O amigo bispo. Então, bom, a gente não quer bispo. polemizar aqui no Paraná, mas vocês sabem que tem um incrível bispo, que eu não vou citar o nome. Não, ele é aquele de quem não se diz o nome, como no Harry Potter, sabe? Pessoal. E que ele vai dizer em rede nacional, filha minha não estuda. Lembra disso? Não vai para a faculdade, porque o homem é cabeça. Bom, eu acho sensacional, assim, por inúmeros motivos, daria para fazer uma análise de discurso. Segunda-feira estou indo para um congresso, Recife, sobre análise de discurso. Acho que eu vou até usar essa fala, mas, assim, cabeça do casal supõe cabeça e rabo, né? Ou supõe alguma coisa que é falo, outra coisa que é castrado. Uma hierarquia. Então, esse raciocínio hierárquico já é problemático. Segundo, colocar o homem aqui, a mulher ali. Terceiro, supor que o saber seja algo que seja tão arriscado que tire o equilíbrio de uma relação. Nisso eu estou com o bispo. Nisso eu acho que ele tem que ter medo mesmo, e parece que talvez o governo inteiro tenha medo de saber, né? Mas, bom, vou passar a palavra aqui, porque... Não, eu queria só acrescentar sobre isso uma coisa, o que disse a Maria, que é engraçado como isso é um dos problemas, digamos assim, da coesão das identidades, que é sempre bastante pobre e empobrecedor se confrontar só com pessoas que, de alguma forma, sentiriam igual, teriam uma dimensão de experiência igual ou parecida e pensariam igual. Que é uma certa... no fundo, é um resumo da famosa polarização da qual muito se fala. E é engraçado porque o trabalho do psicoterapeuta e do psicanalista em particular, e tanto a Maria quanto eu somos psicanalistas,
vai exatamente na direção oposta, ou seja, e a Aline também, mas no sentido de escutar, de falar a alguém que, no fundo, nos é, pelo menos pelo que a gente sabe, completamente estrangeiro. E essa é a fala mais interessante. E a escuta também, né? E a escuta. Você, como analista, a regra básica é justamente você não se identificar com o outro. É você não se deixar seduzir pelaquilo que é colocado em você. Isso é a regra número 1 da transferência. Aceita a transferência e pronto. Não é se alguém, né, o clássico, vem o analisante e fala, não, eu te odeio, porque você me irrita, você não me interpreta bem, não está adiantando muito, ou você só me corta, enfim. Ótimo que vem essa transferência, porque você sabe que não é tua. Se você tem uma escuta, você sabe que aquilo é algo fulcral, importante, assim, profundo do inconsciente dessa pessoa que está precisando te dizer isso. Aí o que você vai dizer? Ótimo, fala mais então, como é que é? Eu te persigo? Como é que é? Eu não te dou horário? Sempre eu recuso horário? Por quê? Eu não quero te ouvir? O que tem aí, né? O Lacan é um poeta, né, gente? Aí ele tem aquela frase sensacional que o analista é um santo. Então, é um lugar próximo ao impossível, né? Mas é a radicalidade da não-identidade, né? Desculpa te cortar, vai lá. Não, tá bom, não, era só... Era talvez uma coisa que a gente pudesse acrescentar essa é uma das razões pelas quais a literatura é profundamente civilizadora. Eu costumo dizer que, por exemplo, desconfio de qualquer homem político que não se interesse por ficção. Que seja, tudo bem, não precisa ser romance, embora eu preferiria, mas pode ser o que você quiser, cinema, seriado, o que eu coloco no conjunto das ficções. Porque só a ficção, que até agora é só a ficção que pode dar a qualquer um uma escuta obrigatória, porque ainda por cima, quando você lê, não tem como responder na hora, né? Não tem como parar o cara que escreveu, você está lendo, vai ler. E uma escuta da alteridade comparável a isso não tem, certamente não tem num partido político, numa reunião política ou em qualquer mesa de restaurante de Brasília, não tem. Então, eu me lembro de um show bastante divertido, muitos anos atrás, começo dos 90, talvez um show do Jô Soares, no Teatro Cultura, antes que queimasse em São Paulo, está em via de reconstrução há séculos, e aí, naquela época, o governador de Minas Gerais se chamava Newton Cardoso, era conhecido, pelo menos, era conhecido por não ser um homem de grande cultura e de pensamento muito refinado, vou dizer isso assim. Então, o Jô Soares, no meio do seu show, a um dado momento, pedia que acendessem as luzes e saía e dizia, meus amigos, vamos ter que interromper essa representação, não tem problema, vamos devolver o preço dos ingressos, a ponto que a gente que estava lá acreditava, quer dizer, pensava que realmente tivesse acontecido alguma coisa, aconteceu uma coisa horrível em Belo Horizonte, teve um atentado contra o governador Newton Cardoso. Todo mundo... O que aconteceu? Pois é, ele parou no farol e alguém jogou um livro na janela do carro dele e o livro caiu aberto. Eu achava ótimo.
Acho que pegando um pouco essa linha da discussão das identidades, né, realmente a gente tem uma brecha para fazer a interlocução com a literatura, né, e de pensar um pouco o quanto de ficção existe nessa identidade, né? Então, sou mulher, sou professora, sou psicanalista e sou mais sei lá o quê, né? Esse eu como um território de ficções, né, em que o quanto a gente é autor, o quanto a gente é personagem, né? Aí é um prato cheio para o contado, que tem ainda uma série de TV que chama Psi, e que eu acho que quem viu vê ali um pequeno contado, né? Pequeno, grande, não sei. Porque Carlo Antonini é autor ou é personagem contado? Hora da Hora da verdade, verdade. gente. Agora até eu sou entrevistadora. Vamos lá. Deita aqui no meu divã. Escuta, não, de uma certa forma, sim, sou eu, né? Eu não gosto muito da categoria de biografia ficcional ou ficcionbiografia, porque acho que a gente não tem que se colocar esse tipo de limites. Por outro lado, é sempre um pouco irrisório quando um autor diz que ele não está em lugar nenhum, ele pessoalmente representado na ficção que ele produz. Não é verdade. A gente escreve com a nossa história e tem que dizer isso no plural, com as nossas histórias. De maneira particular, alguém que exerceu a psicoterapia e a psicanálise durante o número de anos que eu consacrei a isso integralmente, em tempo integral, a psicoterapia e a psicanálise são um negócio muito bizarro. Não é que você escuta alguém, dá um palpite e o cara vai embora. Não, você, por períodos longos, duradouros, você passa a fazer parte da vida de alguém, mas não só para ele, para você também. É realmente uma experiência transformadora para o analista ou para o psicoterapeuta, é transformadora, extremamente enriquecedora, mas sabe, essas histórias que você escuta, nas quais, querendo ou não, você se mete, não é que se mete porque fornece a solução, mas porque as vive. Realmente, você recebe uma pessoa, sei lá, 3 vezes por semana, durante 4 anos, você, naquela família, você sofre, mesmo que não esteja presente no jantar de Natal, você sofre como todo mundo vai sofrer no jantar de Natal. Eu não desejo isso a ninguém, mas geralmente nessa época do ano as pessoas começam a antecipar o horror que vai ser o jantar de Natal. Mas... Não, hoje, só um parênteses aqui, tinha uma charge hoje na Folha muito engraçada, que ontem, né, com a soltura do Lula e com... Enfim, teve uma... A charge era assim, e agora? Agora estão abertas as temporadas para a grande discussão natalina em família. Achei sensacional, porque é isso aí, né? Mais material. Mas... Então, só para dizer que essas histórias fazem parte da gente. Então, eu estava muito afim eu sempre quis escrever ficção. É a primeira coisa que eu quis escrever na vida. Comecei muito cedo. Aos, não sei bem, mas acho 9 anos, tive meu primeiro sucesso literário, que foi publicado, mas eu não tenho cópias. No jornal da escola? Não, foi publicado em uma revistinha para crianças da minha idade, mas que era realmente publicada e vendida em banca de jornais, que era uma história muito curiosa, que era uma história sobre alguém que, e num contexto em que isso não era muito bom, é uma coisa que tem a ver com o que seria minha história depois, porque de alguém que não podia revelar a sua nacionalidade de origem, e ele comete um erro que faz que a nacionalidade é revelada. Então, aos 9 anos, estava preparado para quase tudo o que viria na minha vida. Mas o inconsciente vai na frente, né? Totalmente.
Então, e a outra coisa, então, isso é uma coisa, contar, até porque contar a vida da gente é o que você faz também numa análise, na sua própria análise, é uma maneira de dar uma dimensão tolerável à nossa própria vida, contá-la, sabe? Viver para contá-la, como dizia Gabriel García Márquez. E, por outro lado, eu queria, e por isso o seriado de televisão, eu queria realmente deixar um conjunto suficientemente grande, 4 temporadas, não sei se haverá mais uma, no momento tem coisas que quero escrever antes, porque cada temporada são 650 páginas de roteiro, gente, não é tipo, vou sentar nesse fim de semana e escrevo uma temporada, não é bem assim. Então, eu queria dar uma ideia realmente do que é a vida de um psicoterapeuta, da quantidade de diferenças humanas com as quais lida, que ele encontra, de exigências, pedidos, respostas possíveis. Eu acho uma posição realmente privilegiada. Também acho, vou aproveitar para dizer isso, que... desculpa, não vou dizer nada de muito grave. Mas é que os psicoterapeutas em geral e os psicanalistas não são os únicos desse lado, digamos, que vou agora contrapor ao outro lado, mas a minha sensação é que o mundo se divide entre os psicoterapeutas, psicanalistas e muitos outros, mas que têm em comum alguma coisa que vou dizer imediatamente, e do outro lado, os boçais. Os boçais, quem são os boçais? Boçais, para mim, boçal para mim é um termo técnico, não é só um adjetivo qualquer da língua portuguesa. Significa, ser boçal significa querer que os outros gozem da mesma forma que eu acho correta para mim. Isso é a definição de boçal. Não é pouca coisa, porque é um negócio completamente misterioso, né? Ninguém te impede de gozar como você quiser. Você gosta de chocolate? Coma chocolate. Bom, tudo bem, tem diabetes, é um problema, discuta com seu médico. Mas, fundamentalmente, eu não vou te impedir. Agora, misteriosamente, a história da cultura ocidental é povoada de boçais. De repente, tem cada vez mais gente que se preocupa que os outros gozem da mesma forma que eles, os boçais, acham boa para eles. E que ninguém... Acham boa para eles, mas não conseguem praticar o bem que eles acham bom para eles. Também certo. Tem esse detalhe. Isso é o segundo passo. Toda a psicodinâmica mostra que quando você entra nessa é porque você tem uma ideia de como você deveria gozar, você não consegue respeitar essa ideia, ou seja, não consegue se reprimir do jeito que você gostaria, portanto, reprime os outros. Aquele padre americano, famoso por ser um grande advogado da cura gay, fazia preleções gigantes, e aí onde ele foi encontrado? No Grindr, claro, né? No Tinder é gay. Então, a lógica, a defesa heteronormativa radical é sempre reveladora de alguma coisa, de algum fantasma. Não é assim simples, tá. Você não quer que ninguém seja gay porque, no fundo, você tem desejos homossexuais. Você tem um fantasma de que você, eventualmente, possa se aproximar desse desejo, e o gigante monstro do feminino e da passividade vá te engolir. O detalhe, né, é que isso é psicanálise básica. O masoquismo é originário, né? E a passividade é a posição primária do sujeito, porque a gente nasceu objeto na mão do outro, que nos gestou, nos desejou, mais ou menos, com conflito, sem conflito, teve a gente, deu banho, deu nome, deu língua materna, enfim. É complicado essa história, né? Não. Então, esses são os boçais. Temos mais ou menos, os boçais aumentam,
porque tem uma grande... Quer dizer, no fundo, desde o começo do cristianismo, o grande problema dos boçais, e os boçais surgem por quê? Porque é muito difícil se manter na fé. É difícil, é complicado. A fé é o que a define, ela é altamente improvável. Né? É preciso acreditar, às vezes, justamente porque é absurdo, mas quanto mais a fé é complicada, tanto mais, o que eu faço para melhorar ou solidificar a minha fé? O que eu faço é obrigar os outros a acreditar no que eu mal consigo acreditar. Nos momentos de maior, que eu posso dizer, crise, em que mais né? vinga Dúvida. a razão laica, sei lá, século XVI, século XVII, aqueles séculos em que realmente são os séculos da razão e preparam o século XVIII, em tese, é exatamente o momento em que a repressão aos heréticos se torna, ou às bruxas, se torna mais brutal, mais violenta. Não é no fundo da Idade Média que a gente começou a queimar as pessoas que não diziam nada demais, não eram nem ateus, diziam, sei lá, quem sabe Deus esteja na natureza, pá, fogo. Não é na Idade Média, não. É no século XVI e século XVII, em plena época em que a gente descobriu finalmente que a Terra, embora hoje haja controvérsias, não era plana. Mas a gente não teve mais dúvida, né? A Terra é redonda e, pior, a Terra não é o centro do universo. Sim, isso e também é detalhe, penso, logo existo, né? O começo, primeira metade do 17 é o famosíssimo cógito cartesiano, que vai fundar a subjetividade justamente na capacidade de duvidar e de pensar, né? Mas eu estou vendo que você tem um monte de pergunta. Eu quero falar também. Tenho que opor os boçais aos psicoterapeutas, tem que terminar isso. Os psicoterapeutas, psicanalistas e muitos outros são exatamente os que pensam que cada um tem direito à sua maneira de gozar e que eu não tenho nada para dizer ao outro sobre como ele deveria gozar. A psicoterapia ou a psicanálise começam com isso, com um absoluto reconhecimento da alteridade como algo sempre legítimo. Claro, eu posso dizer, o meu desejo é estrangular, sei lá, motoboys em São Paulo, o que demonstra que eu tenho carro. Mas isso é proibido. Então, uma excelente razão para não fazê-lo. Mas não se trata de saber qual seria a maneira certa de gozar. Então, existem esses dois universos em luta, né? Um universo que os psicoterapeutas representam bem e o universo dos boçais. Não sei por que entrei nessa, mas, de qualquer jeito, a literatura está do lado dos psicoterapeutas, não do lado dos boçais. E também porque a gente colocou um capítulo do livro que a gente vai falar um pouco disso, né? Como que, de alguma maneira, o próprio gozo feminino e a própria possibilidade de que houvesse um desejo do feminino foi por tantos milênios recalcada, e que isso é um tópico, né? O início do livro a gente faz uma gênese dessa história. Mas eu queria voltar para a ficção, Sim, né? sim. Personagem, autor, e que é assim, você escreveu desde os 9 anos e escreve até agora, né? Décadas depois. E assim, eu diria que a psicanálise tem toda uma discussão, né? É ciência, não é ciência? Enfim, é complicado isso, mas, sem dúvida, ela é uma arte da palavra. Eu diria isso hoje com tranquilidade. Então, a interpretação é quase uma síntese poética. É aquele verso que você escuta, né? Uma narrativa, um longo discurso, e você vai pontuar, e você busca um timing e uma precisão daquela pontuação. E eu também, enfim, quando eu estava estudando, enfim, sempre estudei, desde a faculdade, eu fiz o meu primeiro grupo de Freud com 17 anos, e estou aqui e nunca mais saí. Mas eu sempre me perguntei
que eu vou fazer da vida? Então, o que eu faço da minha vida? Aquela pergunta que aterroriza o sujeito moderno, sabe? Que entendeu que a vida é você que desenha e você se angustia diante da liberdade. Mas, enfim, eu também escrevi algumas coisas, enfim, que tinham cara de ficção e foram para alguns livros de contos. E isso sempre rodeia a mim e a vários analistas, né? Essa relação psicanálise e literatura, ela é intrínseca, eu diria. O ano passado, eu acho, eu tive que escrever, me chamaram para escrever num livro que era Amor, Desejo e Gozo, a partir de Lacan e dessa distinção. Aí eu falei, gente, amor, desejo e gozo, se eu vou num lacanês, que coisa chata, né? S1, S2, Seminário 20. Eu falei, eu vou fazer umas histórias. Então, de novo, eu fiz uns contos. Eu acho que tem várias maneiras de você ir buscando estilos narrativos. Então, vai em crônica, vai num livro que é conversa, vai num... Enfim, a gente... E contado claramente, né? No jornal, na televisão, no livro, a gente vai passeando por formas de dizer que dialogam com o que a gente quer dizer, né? E sobre o consultório e a relação nossa com os pacientes, né? Você vê 3 vezes por semana, você faz parte daquela vida e aquela vida faz parte de você. E ela vou só contar um pedacinho que aconteceu comigo agora, na verdade faz 2 dias, que chegou um analisante que atende outras pessoas e que teve uma situação muito difícil, na verdade é psiquiatra, e teve uma situação de embate com uma pessoa e chegou no embate que o paciente estava querendo uma coisa e quase saiu no real do corpo, vamos dizer assim. Aí ele falando, ele dizia assim para mim, eu sei o que você vai falar. Aliás, naquela hora eu estava quase dando porrada. Aí eu falei assim, o que será que a Maria vai fazer? O que ela faria? O que ela diria? E é comum, né? Você está numa situação, você imagina aquele analista, o que sua mãe diria, o que seu pai diria. Você projeta um elo transferencial para te tirar do teu eu, para te tirar do teu ser. Aí o que aconteceu? Nessa noite, eu sonhei com isso. Então, de alguma maneira, a minha cabeça, veja bem que interessante que é o inconsciente, estava eu lá na cena, ele me chama para triangulação, eu aceito. Então, estava eu lá, dando tratos à bola para pensar qual seria o manejo, e estava lá triangulando com os 2 homens naquele embate, né? Então, é muito profundo. A gente entra... Assim, a mente é ficcional. A mente ela está desenhando o tempo inteiro histórias, né? Enfim, vai lá. Tem várias perguntas que eu recebi aqui. Eu vou fazer um mix delas, né? Já que elas têm pontos em comum. Mas vou começar puxando do que você está falando, e um trecho que eu tirei do Coisa de Menina, em que vocês dizem, talvez a fala e a escuta sejam aquela coisa mais antiga de uma suposta cena de contato e de comunicação que está em extinção. Talvez por isso nossos consultórios ainda ganham dinheiros, porque somos o último receptáculo de uma fala mais ou menos defendida e por hora necessária. Estamos perdendo a capacidade de nos comunicar. Algumas questões aqui pedem para falar um pouco a respeito das redes sociais, né, do impacto que isso tem na nossa constituição identitária, no acirramento dos ódios, né, remetendo principalmente às situações políticas e sociais que temos vivido, né? Sabe que a gente chegou ontem, chegou hoje. A gente chegou hoje e a gente veio de Gol. E aí, você senta ali, tem aquela revista da Gol, né? Aí eu peguei a revista e eu vi eu mesma na capa da revista. Aí foi curioso. E aí eu até peguei, né? Aquela coisa meio que você vai pegar para dar para depois você ver direito, né? Mas qual que era o tema da revista? Eles escolheram exatamente essa discussão sobre como está, então, essa personagem chamada eu,
nos tempos da superexposição das redes sociais. O título deles era Posto, Logo Existo. Então, fazendo essa subversão justamente desse cogito cartesiano que eu acabei de dizer. Então, do século XVII para o século XXI, você existe a partir do que você oferece para o outro olhar e ele dizer para você que você existe. Então, você duvida. Olha que curioso, se Descartes, né, se a virada moderna foi o sujeito perceber que ele podia duvidar, e ao ele duvidar da existência dele, ele tinha certeza que ele existia, porque se eu estou duvidando, algo em mim pensa, então eu tenho certeza que eu estou vivo, que eu não sou uma fantasia. A gente conseguiu caminhar séculos, 400 anos, e a gente duvida da nossa própria existência se o outro não confirma essa existência para mim. É curioso, né? Mas também é interessante. Tem um lado interessante disso, porque vamos dizer que talvez seja um pouco menos autoritário eu pedir o reconhecimento teu ou dos pares do que eu almejar um reconhecimento transcendente. Eu querer que Deus diga quem sou eu, que eu existo, viver na dívida, nascer no pecado e, mais duro ainda, esperar por um juízo final que aí vai decidir do meu lugar para sempre no céu ou no inferno. Então, assim, é um pequeno inferno que a gente está construindo para a gente, né? Cá entre nós, com essa escravidão, essa submissão ao amor do outro, essa carência tão generalizada, né? Mas, ao mesmo tempo, enfim, pelo menos parece que não é um inferno eterno, né? Se você dá uma bola dentro, alguém diz, não, super legal, né? Like, já te salva um pouco, não sei. O que você acha aí? Escuta, eu não sou apocalíptico, nunca fui. Sempre fui próximo, mais próximo. Você sabe, em 64, 65, Umberto Eco escreveu esse livro, Apocalípticos e Integrados, em que os apocalípticos são os intelectuais que sempre acham que as novidades técnicas são o óbvio sinal de que, sei lá, a humanidade acabou, digamos assim, que nela vamos nos perder. As pessoas disseram isso na invenção do rádio, do telefone, da televisão. Algumas dessas eu vi ao vivo. Século 1000, né? Os milenaristas diziam isso também. Você sabe que isso é uma fantasia humana recorrente, né? Corrente, absolutamente. Bobeou, vai acabar. Agora, eu acho que periga acabar mesmo, mas eu sei que eu devo estar delirante, né? Mas eu não tenho essa posição sobre as redes sociais. Tem uma série de coisas. Pouco tempo atrás, 2 semanas atrás ou 3, comentei numa coluna da Folha a pesquisa da Etios, que é uma companhia de pesquisa, que nem o Ibope, americana. Claro que essa temática é muito interessante, porque o ano que vem é um ano eleitoral nos Estados Unidos, e eles chegaram à conclusão de que as gerações que nasceram com a internet, ou seja, que nasceram depois de 95, então geração Z e millennials, digamos, mais ou menos, que essas gerações são gerações muito mais interessadas na dimensão de solidariedade humana do que as gerações que cresceram e viveram nos anos 80 e 90. E a questão é por quê? Por que seria, se isso for o caso? Porque certamente são muito menos militantes políticos do que as gerações dos baby boomers, dos que foram, sei lá, militantes nos anos 60. Não, é porque a internet expande a dimensão do mundo e expande a dimensão da diversidade. Um dos grandes historiadores do pensamento clássico grego e latino, que se chama Baldry, escreveu um daqueles 4 ou 5 livros que é obrigatório
ler, se você quer saber qualquer coisa de minimamente interessante ou pensar qualquer coisa de minimamente interessante sobre o pensamento, sobre o que era a antiguidade grego-romana. E esse livro é sobre como é que surge, no contexto grego e latim e romano, como é que surge a ideia de uma espécie humana, de uma comunidade da espécie. Ele faz um trabalho monstruoso procurando isso na filosofia alexandrina, os cínicos em particular, mas finalmente chega à conclusão, não tem nada a ver com os filósofos. O que realmente fez que aquilo começasse a surgir foi, primeiro, as conquistas de Alexandre o Grande, aquilo expandiu geograficamente de fato o mundo, e depois Roma, que a um dado momento expandiu o mundo conhecido e se tornou um negócio enorme, onde bem ou mal, você em uma cidade como Roma era um zoológico, né? Tinha pessoas dos 4 cantos do mundo conhecido. Roma no primeiro século do Império devia ser, sabe aquele barzinho de Star Wars no começo? Devia ser mais ou menos isso, a impressão. Nova York, né? Cosmopolita. São Paulo tem um pouco disso, existe essa cosmos, uma cidade isso cosmológica. Isso né? tem um efeito enorme. Então, não tem nada. Eu acho que a internet produziu a mesma coisa, ou seja, uma ampliação do mundo. E, apesar do que se perdeu, certamente se perdeu, mesmo assim, eu estou cansado, eu também, de cada vez que sai uma coisa minha, eu recebo e-mails de alguém que leu a primeira frase e já tem uma opinião feita, enquanto a primeira frase não era em absoluto o que eu queria dizer. Tanto faz, não tem muita importância. O que me importa é que aquilo acaba expandindo o mundo. Eu acho que acaba expandindo o mundo é sempre interessante. E talvez dê resultados muito mais positivos do que o que pensam ou pensavam os apocalípticos. Sim. Contardo, por outro lado, né, tem algumas questões aqui que acho que dá para a gente inserir, né, que nesse grande mundo global, a questão da solidão, né, da angústia, do impacto disso nos relacionamentos. Então, temos várias perguntas aqui, por que o amor dói, pedindo para falar de relacionamento aberto, falar sobre solidão, solitude, pseudoelos em tempos de redes sociais, né? Esse contraponto, né? Tão longe, tão perto das pessoas. Bom, tem uma primeira categoria de resposta, se é que posso responder, ou Manda bala. Quem disse que primeiro, quem disse que a gente deveria ser constantemente feliz? Segundo, quem disse que a gente não deveria encarar momentos de solidão? Escuta, gente, vamos falar sério. O nosso tempo de vida média é, digamos, útil, sendo muito otimista, são 80 anos, sendo que nos 5 ou 6 primeiros a gente não lembra mais nada, mas, bom, digamos 80 anos, sejamos sérios, de uma espécie que tem um tempo de duração muito curto, em cima de um planeta que é ridiculamente pequeno e insignificante dentro da sua galáxia, a qual, por sua vez, é uma poeira em um conjunto de milhões de galáxias lançadas no espaço, em plena expansão, até o momento em que aquilo, no melhor dos casos, vai implodir, porque vai voltar ao estado original. Tudo isso provavelmente será muito tempo depois de a própria Terra ter se enfiado dentro do Sol num fogo de artifício espetacular, que a gente espera para 31 de dezembro estar em Copacabana para ver aquilo. Mas, então, a nossa vida é um negócio totalmente efêmero. Que a gente diz, mas eu precisa procurar, qual é o sentido da vida? Mas o principal é que a nossa exigência de sentido e os sentidos que nós damos à vida são profundamente patógenos. É disso que a gente sofre. Isso aqui tem um sentido muito pequeno.
A gente tem um sentido muito pequeno. Então, estou me sentindo sozinho. A Terra está se sentindo sozinha. A Via Láctea está sozinha pra caramba. Então, mas espera aí, Contado, que é assim. É uma astúcia lógica essa argumentação, mas na prática, do nosso ponto de vista, esses 80 anos são longos, né, gente? Às vezes, 30 minutos de desespero são longuíssimos. 3 minutos de dor. Então, assim, como diziam os antigos, isso é debate para muito debate. Mas teve uma virada no pensamento antigo quando se cifra a frase "o homem é a medida de todas as coisas". E que aí é a fundação propriamente grega do humanismo. E que vai ser retomado no renascentismo, no humanismo renascentista, enfim, a modernidade, e hoje está caindo. Hoje, toda a filosofia contemporânea é crítica desse hiperhumanismo, a ponto da gente estar numa crítica disso que a gente chama de especismo. Vocês estão acompanhando a discussão vegana e o direito dos animais e tal. Então, quem é o homem para achar que ele é o dono do universo? Eu acompanho e compartilho, em alguma medida, essa discussão. Mas, assim, aí a gente... O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou fazendo esse contraponto? Que a gente tem que trabalhar com várias escalas, simultaneamente. São todas elas verdadeiras. É uma poeira cósmica a nossa vida? É. E se você consegue se distanciar um pouco do seu drama particular e poder olhar para ele e poder rir, um toque de humor, isso é um distanciamento maravilhoso. Não que eu consiga fazer, estou longe dessa grande sabedoria. Em alguns momentos eu consigo. E eu falo, nossa, ok, é só isso. Mas também a gente pode trabalhar com a escala propriamente humana, a escala da angústia, o tempo é a coisa mais mágica e dilatada do mundo. E a felicidade, é assim, uma pergunta que sempre fazem para a gente, por enquanto vocês não fizeram, mas eu já vou me adiantar, já vou revelar, que é assim, mas então vocês concordam com tudo, o livro é cordato? O livro é muito educado, ninguém bateu em ninguém que eu saiba ou que eu tenha compreendido. Mas a gente, de modo geral, a gente compartilha um grande escopo, um grande ponto de vista, eu poderia dizer, mas a gente tem discordâncias. A gente tem algumas discordâncias importantes. Uma delas é sobre a felicidade. Eu entendo a argumentação do Contado que a felicidade, vou resumir e vou caricaturar aqui, mas ele acha essa coisa de felicidade muito cafona. Mais ou menos? Mais ou menos. Assim, eu compreendo como esse imperativo de, sabe, essa alegria exuberante, propaganda publicitária, um culto do entretenimento, uma coisa assim que me dá aflição. Essa última propaganda da Coca-Cola, forçando a mão, não é? Todo mundo, criança, velho, novo, tetraplégico, todo mundo rindo na balada. É tão fake, né, gente? É tão fake, é tão uma vida instagramável, que é justamente aquela outra pergunta que está lá na longa entrevista para a revista Go. Mas eu diria que existe uma possibilidade, não sei muito como colocar, mas de você se juntar com algo visceral de você mesmo, e quando você está em paz com aquilo, e você acha algo do seu próprio gozo, ou do seu estilo, ou tudo isso junto, a sua linguagem, o teu ser, e as parcerias possíveis para viver sua vida, você está muito bem. Por falta de palavra melhor, eu ousaria dizer, vai ficar um testemunho aqui público, que nesse momento da minha vida eu estou muito feliz. Responde agora. Não vou poder falar nada, isso aqui não...
Não, tudo bem. Não vou discutir. Mas é que eu sempre estou do lado sabe, de alguma forma do lado da ação. Então, não estou muito do lado do encontro com algo interior. Eu acho que, não sei se isso se chama de felicidade, mas para mim o que me faz sentir bem é viver. Existe um conto muito pequeno que dá para encontrar, não sei mais em que coletânea, de Kafka. Kafka não era exatamente um cara feliz, né? Não dá para dizer, por uma série de razões. Mas ele, bom, de qualquer jeito, deixou uma obra realmente considerável. Mas ele escreve esse pequeno conto que se chama Algo Inesperado. É um conto que é perfeito porque é um parágrafo só. Um parágrafo só que começa: se uma noite de inverno você... Não memorizei, mas é mais ou menos isso. Você... É uma noite de inverno, você já voltou para casa, já colocou mais carvão ou lenha na fogueira para se esquentar, então tem que pensar em inverno em Praga, um frio do caramba. Bom, o cara voltou, já tirou, já sentou, já abriu um livro, não podia ligar a televisão porque não tinha, mas imaginemos, ou então leu um livro e já está, preparou uma sopinha, está comendo sozinho e companhia. Isso vai uma página praticamente inteira, sem ponto, só dizendo: se você fez isso, aquilo, está se sentindo bem confortável. E aí, de repente, você levanta, coloca os sapatos, coloca de volta o casaco, sobrecasaco e sobretudo, e decide sair na noite, quem sabe para visitar um amigo que você não vê há muito tempo. Aí você vai sentir a vida pulsando. Então, para mim, se existe alguma coisa que se parece com a facilidade, com a felicidade, que não é a facilidade justamente, é aquele momento. É um momento de repente, sim, aqui está confortável, está quentinho, está tudo bom. A sopa não é grande coisa, mas afinal, né? Vai que é miojo. Contardo, estaríamos viciados, né, numa hiperexcitação, num mundo. Mas eu acho que o cara que fica lá com o miojo é viciado na sua solidão. Bom, eu teria aqui uma réplica e eu não perderia por nada a oportunidade de marcar esse ato falho da felicidade, da facilidade. Não, claro. Mas eu vou me abster, porque eu sou muito gentil e porque a Aline tem uma pilha de questão, mas a gente deixa para uma outra ocasião, porque não é o tema da nossa mesa, não é mesmo? Eu tenho aqui uma pilha de questões, sobretudo a respeito das questões identitárias, né? Acho que, isso é pau. De algum modo, pedidos para se falar mais sobre o ódio e a mulher, né? E a questão de, eu não entendi muito bem, mas causa algo no corpo do homem no qual ele não consegue controlar. Eu sei bem o que é isso. Eu entendi muito bem. Está no livro. Isso eu já ouvi falar também. Aliás, todas essas perguntas, eu diria, a gente vai falar em 5 minutos, mas, pelo que eu entendi, a gente tinha um horário, não sei. Sim, acho mas que... eu falaria, vamos ler o livro, tragam os livros aqui. Mas é muito pano para manga. Mas o ódio à mulher... Escuta, sim, pelo menos vale a pena resumir. Essa é uma questão a qual é preciso responder, porque é o tema sobre o qual trabalho há 4 ou 5 anos. Não a sociedade patriarcal, não o machismo, essas são consequências eventualmente para mim. Mas o que é surpreendente é que a cultura ocidental não é uma cultura só machista ou só patriarcal, é uma cultura misógina. É uma cultura fundada no ódio pela mulher. E é fundada no ódio pela mulher há muito tempo, no mínimo, tomando a versão mais curta, no mínimo há 2000 anos. Alguma coisa aconteceu que não estava implícita
na mensagem cristã. Alguma coisa aconteceu quando Paulo de Tarso caiu do cavalo, no caminho de Damasco, que fez uma tremenda oposição entre a igreja de Jerusalém, que era o irmão de Cristo, Tiago, e Paulo, e todos os padres da igreja que lutaram nessa direção e ganharam, porque a gente imagina que o cristianismo primitivo fosse um monolito. Não, era muito contraditório. Tinha pessoas que pensavam coisas muito diferentes e que foram exterminados. Não foram só 4 ou 5 caras em 1600 queimados em Campo dei Fiori, em Roma. Não. Tem pessoas, os gnósticos dos 5 primeiros séculos do cristianismo, não se sabe mais nada dele, nada. Até as alusões a eles foram apagadas completamente. O movimento das beguinas, de 500 a 1000, não se sabe nada. Os textos sumiram dos mosteiros. Era mais fácil encontrar cópias de escritores grego-romanos do que cópias de escritores cristãos que não estavam do lado dos que ganharam. Os que ganharam eram quem? Era Agostinho, Tertuliano, Clemente de Alessandria. Eram pessoas que tinham um tremendo, como diz Paulo de Tarso, um tremendo ódio do corpo deles mesmos. Eles achavam estranhíssimo que o pênis deles não obedecesse estritamente às suas ordens. Achavam que o mundo era repleto de tentações que faziam que eles tivessem desejos que não queriam ter, mas não tinham nenhuma capacidade de controlá-los. Então criaram realmente a figura da tentadora. Eu tenho desejos que não consigo controlar e que detesto, mas não é um problema meu, não. É o problema da mulher que me tenta, é a mulher que me oferece a maçã. A serpente. Tem várias astúcias lógicas, né? Claro. É a serpente, que é demoníaca, que então penetra o demônio no corpo da mulher. Foram séculos de história também para performar essa narrativa. De alguma maneira, hoje, em termos modernos, a gente poderia dizer que o seu próprio inconsciente é feminino, então. É aquilo que não é o eu, aquilo que você não controla, o seu corpo, o seu desejo, o seu inconsciente, de alguma maneira, historicamente, a gente coloca na mulher. E até hoje a gente continua com essa narrativa, não é mesmo? Quem mandou ir de sainha curta à noite? Pediu, né? Está pedindo. Isso aí, né, gente? Tem uma pergunta aqui a respeito da influência de Simone de Beauvoir no livro Coisa de Menina. A influência de Simone de Beauvoir. É o primeiro capítulo do livro, né? Então, assim, o título do livro é assim, Coisa de Menina, é uma interrogação. E aí, o subtítulo é uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade, feminismo. Que a gente falou pouco de maternidade, aliás, mas a gente pode sempre falar. Mas o primeiro capítulo é justamente gênero, uma construção natural ou social. Porque a gente está habituado, quer dizer, agora, sobretudo depois do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que é na metade do 20, né, 49, justamente ela tem aquela afirmação clássica, que se fosse hoje estaria censurada no Enem, aliás, né? Enfim, a observação dela, que tem até em camiseta, é: não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, a gente já está aceitando a ideia de que a gente não é um monolito, a gente não é um bloco que veio, né, um peixinho, assim, uma conchinha com um duplo hélice, que fez ali 46xx, menina, 46xy, menino, pronto, acabou, um gruda no outro, panela e tampa, faz o cozido da civilização boa. A gente está desconfiando dessa macronarrativa
Então, o livro ele discute isso, só que ele discute até além, porque a gente também questiona, como a gente falou logo no começo aqui, se a própria natureza é uma construção natural biunívoca. E a nossa resposta, já vou contar, é não. Então, a natureza é hipercomplexa. A natureza faz intersexo. A natureza faz hermafrodita. A natureza faz 50 tons de cinza. A linguagem faz muito mais. A linguagem também faz bipolaridade. A linguagem é bipolar. Ela precisa fazer essa grande divisão dualista para organizar. Então, a gente faz aqui, ó, feira de livro. Livro, filme. Homem, mulher. A gente organiza, a gente esquerda, direita. Só que, eu vou te contar, a realidade é muito mais difícil que isso. Maria, até puxando um pouco para uma discussão que vocês fazem no livro a respeito da figura da mãe, né? Porque essa misoginia, ela também anda pareada com esse culto à maternidade, a mulher atrelada à figura da mãe. E tem um trecho muito interessante que vocês falam sobre a necessidade de reconfigurar o pacto social, né? E que isso também passaria por reconfigurar os cuidados com as nossas crianças, né? E talvez até inventar um outro nome para isso que chamamos de maternagem. Afinal, né? Cuidar de bebês é um problema social, mais do que um problema da mulher, né? Da mãe. Tem aquele ditado, eu sempre lembro disso, né? Um ditado africano, mas também ocidental, que é preciso uma vila, ou é preciso uma tribo para educar uma criança. Então, não é nem os pais só que educam uma criança, e muito menos a mãe. A gente não vai voltar aqui na história da família ou da longa educação dos filhos, que a gente aborda um pouco no livro, mas a própria família nuclear é uma invenção moderna. A família nuclear, pai, mãe, filhos, e o pátrio poder sendo do macho, que tem a sua mulher, seus filhos, seu cachorro e seu pequeno micro-universo, é fruto do individualismo moderno. Primeiro ponto. Outra questão é que quem é que educa? Cada vez mais a gente vai partilhar essas funções. Por quê? Simplesmente porque as mulheres foram para o mercado de trabalho. Se a gente dividiu espaço público, macho, espaço privado, fêmea, não foi assim que a modernidade fez? E aí ela fez aquela cisão. A mulher é a mãe, ela é a rainha do lar, ela está na casa. A mulher que é sexualizada, ela está fora da casa. Ela está na casa da luz vermelha, ela é puta. E tem a santa do lar, que não sei se vocês sabem, é virgem, né? Então, a mãe é virgem, a mãe é assexuada. A gente faz toda essa discussão, isso é super importante para a psicanálise. Esse duplo imaginário do feminino que a gente tem. Ele está em xeque. Essa é uma dualidade interna dualidade. E isso está sendo reconfigurado. Por quê? Porque a mulher deseja. A mulher solteira, a mulher mãe, a mulher com filho, sem filho, casada, separada. A mulher limpa a casa. O homem suja a casa, então o homem limpa a casa. O homem come, o homem faz comida. O homem tem um filho, o homem troca fralda. É um pouco óbvio o que eu estou falando, eu quero ver isso em todos os lares do Brasil, né? Na Vila Madalena existe um pouco, sabe? Eu sei que é clichê, eu sei que a gente está mais ou menos perto daquele universo, Zona Oeste, São Paulo, capital, mas, gente, é tendência, simplesmente porque a mulher também trabalha no espaço público. Então, o que acontece? Que venham todos os homens trabalhar, operar, pensar e se fascinar com o espaço privado, que também é interessante, assim como o universo do trabalho e da política e do parlamento também é interessante. Então, qual que é o futuro? Paradoxalmente, vou usar aqui um termo estranho, mas o futuro ele é assexuado. Tanto faz o sexo, tanto faz o gênero. Você escolhe o que você quiser, você goza como você quiser, e você faz todos os trabalhos. Justamente,
tem um projeto de lei do Estado de São Paulo, que nesse caso, devo dizer, não se distingue por ser progressista, que concerne a não é nem são 3 deputadas estaduais PSL. que então fizeram um projeto de lei para que na cidade de Araçatuba, no ensino, no fundo, menos no ensino infantil. O ensino infantil, propriamente dito, só as mulheres, só as professoras mulheres possam ter acesso a cuidados íntimos, que significa dar banho, trocar fralda, por exemplo, das crianças. Esse projeto de lei delirante, eu, quando li, achei, essas pessoas devem ter algumas estatísticas que eu ignoro sobre o fato de que em Araçatuba, especificamente, os professores do ensino infantil realmente têm um interesse sexual especial por criança pequena. Bom, não. Parece que professor de Araçatuba é absolutamente igual a professor de qualquer outro lugar. Qual é o sentido dessa lei? O sentido dessa lei é o pressuposto que o homem é capaz de pensamentos, fantasias e atos sexuais e as mulheres não. A ideia é que as mulheres que se ocupam de crianças são todas que nem a Virgem Maria, Aparecida ou não, elas não têm nenhuma dimensão. Ora, é uma coisa engraçada isso, porque quando você vê a relação de uma mãe com a criança, e sobretudo uma criança, um filho de sexo masculino, o tipo de erotização contínua, sabe, que aquilo produz é uma coisa óbvia. Vocês acham o quê? Que a nossa cultura, por exemplo, privilegia o falo como imagem de potência, virilidade e companhia. Por quê? Porque bateu na telha de alguém? Não, mas porque uma mãe lidando com de quem que é esse pintinho aqui? Mas o que é isso? Acho que aquilo não erotiza? Aquilo não é um jogo erótico? O que é? E eu me lembro de uma paciente, mãe que acabava de dar à luz uma menina, depois de ter tido um filho, que já tinha 2 ou 3 anos. Ela chega de volta para a análise depois da interrupção, devido ao parto, e chega